Quando temos em abundância, não é porque temos que devemos desperdiçar. Nós não devemos escovar os dentes com a torneira aberta, não devemos lavar os pratos com a torneira aberta, porque tem pessoas que precisam de meio balde de água para passar o dia e não tem, infelizmente. Por isso que Deus envia os seus missionários, por isso que Deus usa os seus para estar orando, apresentando essas pessoas, para que não venha lhe faltar o pão, não venha lhe faltar a água. Assim também não é diferente. Eu falo com os meus filhos quando deixa um pouco de comida no prato, eu pergunto, você sabe quantas crianças nesse momento está precisando de um pedaço de pão para passar o dia e não tem? Então a gente tem que se conscientizar com relação a isso. Nós estamos aqui, a coisa apertou, a gente pode recorrer à maré, mas tem lugares que só a misericórdia de Deus. Por isso Deus envia os seus para pregar a tua palavra, para que eles venham recorrer a quem pode todas as coisas. A quem abre porta onde não tem parede, ao que faz brotar a água da rocha. Então, quando fala do nascimento de Jesus, a gente lembra que Deus enviou vários. Deus fez Adão e fez uma disjuntora e deu uma determinada missão a Adão, mas ele desobedeceu e, de certa forma, nós pagamos o preço até hoje. A mulher recebeu a sua sentença, o homem recebeu a sua sentença, a serpente recebeu a sua sentença. Daí Deus enviou outros. Quem não lembra de Noé, da história de Noé? Deus falou com Noé para que construísse a arca. E Noé começou a construir a arca, era tido como louco, como nós somos chamados hoje. Aquele cara parece que é maluco, dia de domingo, de tarde, com essa camisa de manga comprida, com essa calça, esse sapato, não está vendo que está fazendo calor? Mas que nós não venhamos fazer para que o homem veja, que venhamos fazer para que o reino de Deus se multiplique, porque o diabo ele já está sentenciado ao inferno. Algumas pessoas falam que o diabo veio para desfazer aquilo que Deus faz, mas é mentira. Ele só desfaz se Deus quiser. Ele veio para tentar desfazer. Fazer é uma coisa, tentar fazer é outra. Então, muitas das vezes, eu estava ali e Deus falou fortemente ao meu coração, diante de algumas mensagens que foram faladas através das irmãs, através de hinos, e eu poderia sair daqui já regozijado, porque Deus falou tremendamente ao meu coração. Mas se nós estamos na bonança, glória a Deus. Se estamos na dificuldade, glória a Deus. Porque Deus permite na vida do homem ou da mulher aquilo que cada um pode suportar. Deus ele permite o fardo de acordo com aquilo que aguenta carregar, porque tudo está no controle de Deus. Não cai uma folha seca da árvore que não seja permissão de Deus. Então muitas das vezes a gente acha que Deus não está nos vendo, mas é no momento mais difícil que você pensa que Deus não está contigo, mas Deus está. A palavra de Deus, antes de ser pregada para lá, é pregada para cá. Não é, pastor? Primeiro ele prega aqui, prega lá. Então Deus está falando comigo também nesta noite. Eu estava ali, mas pedindo a Deus que use-me segundo o querer dele, que faça a vontade dele através da minha vida. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Está difícil? Permaneça. Já foi falado aqui. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Essa semana eu estava olhando na mensagem também. Glória a Deus. Vou chegar lá daqui a pouco. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Não é você pegar, chegar no mato, tirar um pau grosso, 2 paus grossos, fazer uma cruz e carregar, não.
são as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, mas que possamos ter a consciência de que Jesus, aquele que nasceu da Virgem Maria, passou o pior por mim e por você. Por que ele se desprendeu da glória dele? Estava lá sendo adorado todo o tempo, 24 horas por dia, e os anjos dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas ele se desprendeu por amor de mim, por amor de você. Ele se desprendeu do seu trono de glória. Ele podia ficar lá tranquilamente sendo adorado, mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Passa dificuldade? Passa, mas Deus está no controle. Aí essa semana eu estava observando na palavra de Deus que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas não tem aquele complemento que muitos falam, não. Vós também vencerás, não. Eu venci o mundo. Porque se tivesse vós também vencerás, eu ou você ia dizer assim: eu venci. Não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. Eu vou vencer por causa de Jesus Cristo. Você vai vencer por causa de Jesus Cristo. Deus enviou tantos para mandar tantas mensagens. Como eu falei há pouco sobre Noé construindo a arca, sendo chamado de louco, mas Deus é tão sábio que ele fechou a arca por fora. Tem um mistério de Deus aí. Por que Deus fechou a arca por fora? Para que aquela arca estivesse no controle dele. As águas iriam baixar no tempo dele. As coisas acontecem no tempo de Deus. Se você tem pedido algo a Deus no seu coração, não ache que está demorando. Continue perseverando, porque no tempo de Deus vai chegar. No tempo de Deus a porta vai se abrir. No tempo de Deus aquilo que está lá preso na justiça vai sair. No tempo de Deus a cura vai chegar. Todas as coisas estão no controle daquele que vive e reina para todo sempre. Foi falado aqui que ele, lá na cruz do Calvário, onde ele foi crucificado, naquele último instante, Jesus Cristo veio com uma missão: salvar aqueles que se haviam perdido. E Jesus, quando veio, desde o seu nascimento até a sua crucificação, morte e ressurreição, ele salvou. Ele veio para os doentes, ele fez mudo falar, fez coxo andar e inúmeras outras coisas que a gente já sabe. Mas naquele último instante ali crucificado, haviam dois ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda, não é verdade? E um foi salvo, porque ele cria que aquele era Jesus Cristo de Nazaré, que veio para salvar, para nos livrar do pecado. Anos atrás, alguém conversando comigo disse que se foi assim, Jesus mentiu. Misericórdia da vida dele. Por que Jesus disse, ainda hoje, quando o ladrão disse: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso? Aí Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele mentiu porque se ele ressuscitou no terceiro dia. Só que eu fiquei com aquela interrogação, até que quando chegou no tempo de Deus, aquela interrogação saiu da minha cabeça. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Lá na criação, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então, Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Aquela dúvida caiu por terra.
Jesus disse: ainda hoje, Ele é Deus, Jesus é Deus, é o próprio Deus. E naquele dia eu creio que aquele ex-ladrão estava no paraíso. Então, não, Deus não morre não. Ali foi para que se cumprisse a palavra de Deus. E ao terceiro dia ressuscitou, e os homens, como nos dias de hoje, fazem muitas coisas para esconder a verdade, mas a verdade sempre vem, e não há nada oculto que não venha a ser revelado. Por isso, Deus, eu costumo dizer que Deus é o poder, Deus é o próprio poder. Ele pode todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, e está tudo sendo registrado. Eu lembro de uma pregação de um irmão que ele falou que muitas das vezes nós queremos esconder do irmão, que o irmão está passando ali, eu estou fazendo algo de errado. Aí passou, o irmão não viu e ufa. Mas quando olha para cima, se envergonha, porque Deus, Ele vê todas as coisas. Então que possamos procurar fazer o melhor, porque você vai estar ajudando e sendo ajudado. Aí entra a lei da semeadura. Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Então que a gente procure plantar coisas boas, fazer coisas boas. Buscar uma alma lá fora é fazer coisa boa, e é fazer o ide imperativo do Senhor. Jesus não disse assim: você quer ir por todo mundo e fazer, e pregar a palavra de Deus a toda criatura? Não. Ele ordenou, Ele exclamou: ide por todo mundo e pregai a palavra a toda criatura. Por isso que eu não concordo quando algumas pessoas falam assim: eu não sou pregador. Se você não é pregador, não era para você estar aqui. Porque o pregador não é só aquele que está aqui, não. O pregador é eu, você, cada um de nós aqui. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ordenou a todos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, se você quer ir, você vai pregar o evangelho a toda criatura, você é pregador. Uma vez, algum irmão pregando, na oportunidade quando começou, falou que não era pregador. Eu aí fiquei com aquilo na mente. Aí Deus tirou minha dúvida. Se nós formos chamados para pregar o evangelho a toda criatura, então nós somos pregadores da palavra de Deus. Que possamos tirar as nossas dúvidas aqui, na palavra de Deus. Essa semana também eu vi nas redes sociais: frequente uma igreja que está mais próxima da sua Bíblia, mesmo que ela seja longe de sua casa. Deu para entender? Vou repetir: congregue na igreja mais próxima da sua Bíblia, mais próxima da palavra de Deus, mesmo que ela seja longe de sua casa. Então, nós devemos viver a palavra de Deus. A palavra de Deus é a bússola do crente. Aqui é o livro da sabedoria. A dúvida que nós tivermos, peçamos direção a Deus, direção ao Espírito Santo que nos oriente, e vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. E infelizmente hoje muitos estão querendo usar Deus. Não quer deixar Deus usar, não. Está querendo usar Deus. Mas Deus não é brinquedo. Pregar que amanhã você vai ter um apartamento, um carro zero, enfim. Não, mas devemos pregar tão somente a palavra de Deus. E ai daquele que tirar ou acrescentar uma vírgula da palavra dele. Ai daquele. Não queira o ai do Senhor. Porque o ai do Senhor é terrível. Deus é terrível. Deus é justiça. Deus gosta de tudo certo. Com Deus não tem dois pesos e duas medidas. Com Deus é tudo certo. Por isso que ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então que nós venhamos preferir passar pela porta estreita, passar pela dificuldade. Quando está tudo maravilha na nossa vida, tem alguma coisa errada.
certinho, tem alguma coisa errada. Porque cada vez que nós buscamos fazer a vontade de Deus, viver a palavra de Deus, o inimigo está ali furioso, tentando de toda forma tirar da presença, tirar o foco. Mas que venhamos perseverar na palavra de Deus. Que venhamos perseverar na palavra de Deus. Que venhamos estar atentos aos sinais. E muitos sinais estão acontecendo, os sinais da vinda do Salvador. Quantos morreram esse ano sem da salvação participar? Infelizmente, o inimigo tem ceifado vidas. Porque muitas das vezes crê, ouve e não crê. Deus está falando todo o tempo ali. Ah, agora não, estou jovem. Agora não, está cedo, deixa eu ficar velho. Quando eu não puder mais andar, eu vou. Para eu não... Só que Deus não é menino. Deus está falando o tempo todo. No ano de 2009, quando eu fui jogar futebol ali em Sergipe, eu estava na cidade de Propriá, e dia de domingo e quarta eu ia para a igreja, a assembleia, e o pastor contou um testemunho que levou 3 anos e meio, até aquele dia, 3 anos e meio, evangelizando um jovem. E ele dizia: agora não, pastor, está cedo. No último dia de vida dele, festa na igreja assembleia, domingo de tarde, saiu o grupo com o pastor para evangelizar. E aí o pastor se deparou com aquele jovem. Deus é tão misericordioso que sempre ele dá uma chance. Mas só que cabe a nós, né? Por isso ele deu a livre escolha. Mas a partir do momento que fazemos uma aliança com Cristo, nós passamos a ser uma nova criatura. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas aquele jovem não quis que Cristo vivesse nele. O pastor chamou ele: meu filho, Deus tem uma bênção para você hoje. Hoje é seu dia. Hoje é seu dia de vitória. Ele: ô pastor, eu vou para uma festa ali na cidade de Telha, uma cidade vizinha de Propriá. Quando eu voltar, eu vou para a igreja. Sabe como ele voltou? Dentro de um saco preto, todo espedaçado, e deixado na porta da casa da mãe dele. Naquele grande dia do julgamento, não vai ter desculpa. Deus vai mostrar lá aqui as oportunidades que você teve. Então, as pessoas não deram créditos aos que Deus foi enviando. Deus é tão maravilhoso que Ele envia um, o povo não aceita, Ele envia outro, o povo não aceita, envia outro, provando o seu amor. Até que chegou um tempo dele usar Maria bem-aventurada, que a Bíblia fala que foi uma bem-aventurada. Infelizmente, muitos adoram, que dizem: peça à mãe que o filho atende, mas é mentira. Peça ao filho que o pai atende, porque só vai a Deus através de Jesus Cristo. Amém. Até porque a palavra de Deus diz que quando chegaram e disseram a Jesus: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele disse: minha mãe, meus irmãos, cadê? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão aqui, que fazem a vontade do meu Pai. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão aqui comigo, que fazem a vontade do meu Pai. Então só vamos a Deus através de Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, aqueles pedidos, durante um ano, os pedidos do povo eram deixados no pátio. O sacerdote ia lá, pegava, botava no átrio. O sumo sacerdote, que era quem falava com Deus, pegava do pátio e levava para o Santo dos Santos, o santo lugar, e apresentava a Deus. Aquele que perdesse a oportunidade de ofertar, só dali a um ano. Mas Deus fez com que Jesus Cristo, o Salvador, nascesse através da Virgem Maria. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos dando livre acesso a Deus. A hora que quisermos falar com Deus, nós falamos através de Jesus Cristo. Só vai a Deus através de Jesus Cristo. E dentro da mensagem, quando se fala de missões, José também teve uma missão aqui.
Já pensou nos dias de hoje? Pense aí que situação difícil. Mas a Bíblia fala que José era um homem justo, assim como Jó, assim como Noé, era justo. E ele ouviu a voz do Senhor e deu crédito. Porque muitas das vezes nós ouvimos, mas não damos créditos à palavra de Deus. Mas aí José ouviu e deu crédito. O que estava acontecendo ali através da vida de Maria era do Espírito Santo de Deus. Projeto de Deus. Amém. E aí Deus, através do anjo, orientou José e ele cumpriu a missão que Deus ordenara. Pegue ela, saia daqui que vai ter em tal lugar, enfim, se for falar aqui vai levar a noite toda e não vai chegar lá. Mas José cumpriu a missão determinada por Deus. E aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, peça orientação de como fazer a Ele e faça. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Deus mandar, você faça. Deus mandar você falar, fale. E Maria, por ser bem-aventurada, Deus viu virtude em Maria. Deus disse, não, vai ser aquela ali. O Salvador vai nascer através dela. E nasceu o Salvador, Jesus Cristo. E aí ele começou seu ministério. Como nos dias de hoje, aquele que quer cumprir a palavra de Deus, que quer viver a palavra de Deus, é perseguido. Aquele que quer viver baseado na palavra de Deus, será sempre perseguido. Mas ele falou que nós teríamos aflições. Mas ele disse que tenhamos bom ânimo. Quando fala tenha bom ânimo, é me apegar a Jesus Cristo, me firmar em Jesus Cristo, me firmar na palavra, para herdar a coroa da vida e vida eterna. Olha que maravilha! Que venhamos perseverar. Nós ainda não estamos sendo perseguidos como muitos missionários em outros países são perseguidos. Eu vi uma matéria também que soldados perversos em um país aí que não aceitava o cristianismo, cada um com sua Bíblia, começou a aceitar a palavra de Deus, que a palavra de Deus vai ser pregada a toda a criatura. Sudão, o pastor me lembrou aqui, no Sudão, soldados sanguinários, a palavra de Deus começou a amolecer, a quebrantar os corações. E Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Aquele que abriu, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O inimigo, ele é invasor, ele invade, a brechinha que ele encontrar, ele invade. Mas que possamos a cada dia tapar, fechar as brechas. Amém. Porque os anjos de Deus são puros. E a Bíblia fala que eles estão ao nosso redor. Na frente, atrás, à direita e à esquerda. E ao derredor, ou seja, depois dos anjos, está o inimigo furioso, esperando uma brecha para poder tragar. Se ele pudesse, ele já teria nos engolido vivos. Como os anjos de Deus são puros, qualquer gesto ou palavra desagrada, ele se afasta, dando brecha. Mas que possamos perseverar na palavra de Deus para que não possamos dar essa brecha, que não venhamos dar essa brecha ao adversário, porque é difícil. Quando a gente dá uma brecha que ele invade, é complicado. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus Cristo veio ao mundo para pagar o nosso pecado. Nenhum ser humano na face da terra suportaria o que Jesus suportou. Por isso que eu digo, Jesus, o que tiver de passar de dificuldade aqui na terra, eu sei que o Senhor já passou pior por mim. Aí eu me alegro.
Aí eu me alegro porque eu sei que o pior, Jesus Cristo já passou. Às vezes vamos na maré, a gente fura o pé com cascalho, a gente murmura aquela... Aí o Espírito Santo de Deus faz lembrar. E Jesus se desfez lá do seu trono de glória para morrer por mim e por você. Lembre de Jesus o tempo todo. Pense em Jesus. Ele não devia nada e morreu da forma que nós sabemos, crucificado, que era a pior morte, a morte de cruz. Então Jesus, ele veio cumprir a missão: salvar, libertar o seu povo do pecado. Por isso ele deu a vida para nos salvar. Que maravilha, glórias a Deus. Quando se fala em missão também a gente lembra de Moisés. Que história maravilhosa de Moisés. Deus permitiu que ele nascesse de um hebreu, mas fosse criado, crescesse dentro do palácio e se tornasse o melhor guerreiro, o melhor soldado. Quando Deus teve um encontro real com ele, ele tremeu, mas que possamos depositar nossa confiança em quem pode todas as coisas, que é o nosso Senhor, nosso Deus. Deus aí começou a falar com Moisés. Ó a sabedoria de Deus. Ele permitiu que Moisés fosse criado pela filha de Faraó, para lá na frente, lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. Então Moisés foi criado ali. Nós não sabíamos o que poderia acontecer. Sabemos hoje. Para que lá na frente, para que o propósito de Deus fosse cumprido, para ter o livre acesso com o Faraó. Moisés tinha livre acesso. A hora que ele queria, ele ia lá. A hora que ele queria não, a hora que Deus mandava, ele chegava, ia lá e falava com o Faraó. Aí Moisés começou a avisar das pestes, das pragas do Egito, e ele não levou fé. E aí até que, quando levou seu primogênito, olha irmãos, quando fala em primogênito, quando o anjo da morte passou, ele só não entrava aonde tinha a marca do sangue do cordeiro. Então até aquele povo hebreu que não marcou, o primogênito se foi, como acontece nos dias de hoje. A gente não vigia e acaba acontecendo algo. Mas antes, Deus avisa. Deus é a sabedoria. Ele não dá nada sem que antes ele avise, ou sem que antes ele prepare. E aí, Deus endureceu, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração do Faraó. Aí, depois da última praga, ele libertou o povo. Depois ele deu novamente, para mostrar que ele é o único Deus, que é o poder. Ele endureceu o coração de Faraó para ir atrás. Aí chegou diante do Mar Vermelho, aos lados do Montes Altos, à frente do grande mar, e Faraó vindo com seu exército para trás. E agora? Que missão terrível para Moisés. Moisés aí foi, o povo murmurou, como eu falei há pouco, qualquer tropeçozinho, qualquer barreirazinha, como o pastor Juarez costuma falar lá, a dificuldade, a luta está vindo lá dos Estados Unidos, a gente já está cá tremendo. Esquecemos que temos um Deus que pode todas as coisas. Porque temos um Deus que tem controle de tudo. Moisés foi falar com Deus, Deus perguntou: por que clamas a mim? Toca nas águas. Então Moisés tocou, o povo se espantou e passou. E a Bíblia fala que passou a pés enxutos. E aí quando eles viram, os perseguidores viram, eles acharam que poderiam ir tranquilamente, mas ali tinha um propósito de Deus. Quando o povo de Deus passou, Deus ali fechou o mar, porque Deus, ele tem um controle de tudo. Deus, ele tem um controle de todas as coisas.
Tem um hino que as irmãs costumam cantar lá, que tem uma parte que diz assim: carrega o planeta na ponta do dedo, conhece os segredos do fundo do mar. Deus é mistério. Agora a Bíblia fala que aquele que quiser conhecer os mistérios a fundo, os mistérios de Deus, ficará louco. Aquele que quiser conhecer Deus a fundo, fica louco. Então que possamos estar na dispensação do Senhor, para que Ele venha fazer de nós segundo a vontade dEle. Que não venhamos ser curiosos, não. Vamos buscar fazer a vontade de Deus.